Boa tarde, pessoal. Começa a nossa semana de aulas gravadas, né, nessa segunda-feira. Estamos quase lá, né, pessoal? Dia 21/12, semana que tem Natal aí, né? Pra gente comemorar com as nossas famílias. Mais um ano de muitos desafios. Estamos vencendo cada um deles, né? Nós vamos começar a aula dessa segunda-feira pelo conteúdo de História, que também nós vamos finalizar o capítulo 8 e fazer as atividades para encerrar o conteúdo de História, tá? Do quinto ano. Pessoal, nós vamos começar fazendo as atividades do Antes de Seguir, da página 104, 105 e 106, tá? No seu material didático. E aí você pode recorrer também a algumas outras leituras anteriores para resolver essas questões, tá bom? E nós vamos dar andamento sobre o patrimônio, né, no Brasil. Como que se dá esse patrimônio, que está lá nos conteúdos da página 107, 108, 109 e 110, que você vai ler todo esse conteúdo, tá bom? No Brasil, a definição do que é patrimônio está na nossa Constituição Federal de 1988, tá? Tem até um Instituto de Patrimônio Histórico Artístico Nacional, que ele é responsável por identificar, fiscalizar, tombar e cuidar e dar diretrizes para iniciativas da educação sobre o patrimônio, tá bom? Então vai ter toda uma organização para preservar o patrimônio brasileiro, né? Para as pessoas não destruírem, para não sofrer modificações, entendeu? Para trazer para o ensinamento das crianças e de todo o conteúdo escolar sobre esses patrimônios culturais aí, tá bom? Inclusive que tem até uma foto aí no seu material didático, né? Para além de serem utilizados em brincadeiras entre crianças, as bonecas carajás são consideradas importante manifestação cultural brasileira. Aí eu só tirei os pontos importantes, você lê toda a página 107, continuando a leitura lá na página 108, né? Inclusive, pessoal, recentemente houve uma revalorização da história dos indígenas e dos negros no Brasil, e uma das formas de mostrar essa importância desses grupos, tombado pelo patrimônio, faz suas formas de viver, né? Expor como é que eles vivem, pesquisar como que eles estão vivendo, e assim a gente consegue verificar, né, através do INPA, que é esse patrimônio esse órgão responsável por fiscalizar toda a questão cultural, né? Nós temos duas fotos aí tristes, né, de se ver, que está localizado lá na Estação da Luz em São Paulo, o Museu da Língua Portuguesa, que pegou fogo no ano de 2015. Tá? Vista de cima do Museu Nacional do Rio de Janeiro, prédio que anteriormente foi residência do imperador Dom Pedro II. Então, quando o museu acontece um acidente que pega fogo, é uma perda muito grande cultural falando, é uma perda assim que não tem como nem você medir a dimensão, como que foi, né? Coisas que a gente não consegue refazer, né? Estima-se que 90% do que foi queimado foi perdido para sempre. Olha só como que é triste, né, essa situação. E aí você vai dar continuidade à leitura aqui na página 109, né? Nós vamos ter aí uns destaques aqui, né? Vamos mencionar alguns exemplos de patrimônios nacionais reconhecidos, né? Os geoglifos do Acre, o que são, né? Essas valetas. São pequenas escavações que ficam à beira das ruas ou estradas para que a água possa correr. Tem até uma foto aí, encontrada na Fazenda Paraná, no Acre, tá? E a festa do Senhor do Bonfim, onde que as baianas lavam a escada do Bonfim, lá em Salvador, na Bahia, tá? Também é um patrimônio brasileiro e cultural, tá? E a leitura termina aqui na página 110, com uma atividade do Antes de Seguir na página 110, 111. São poucas questões, tá, pessoal? O Aprender Divertido nós não vamos fazer, porque é uma atividade direcionada para fazer em grupos, tá? E eu pensando sobre aqui da página 112, 103, eu queria te dar um destaque para você ler apenas, tá? Tô pedindo para você fazer uma pesquisa sobre grafite. Não precisa de fazer a pesquisa, mas eu quero que você leia sobre quando o grafite é coberto de cinza, né? Existe uma lei que autoriza, né,
o uso dos grafites em grandes centros urbanos. Nós já discutimos isso em outras aulas, inclusive na aula de língua portuguesa também foi falado sobre isso, né, no artigo de opinião. Só que ainda é um dilema, né, porque existem pessoas que querem simplesmente acabar com aquela arte de rua ali e às vezes tem que ir para uma situação judicial, tá? Então leia esse texto aqui, pensando sobre isso. E aí nós vamos finalizar o nosso capítulo com as atividades do Já Aprendi, da página 113 a 115. Pessoal, é muito importante que vocês façam cada uma dessas atividades, porque você vai poder estar estudando para a nossa prova final, a trimestral, que vai acontecer dentro de poucas semanas, tá? Em breve vai ser disponibilizado o calendário dessas avaliações, que você pode estar se preparando, estudando de forma tranquila, né? Fico feliz de termos fechado o conteúdo de história. Eu estarei à disposição na live de amanhã, então se você puder já ir com as suas dúvidas relacionadas a esses assuntos abordados, porque na sexta-feira é Natal e nós não teremos a nossa live, então já leva amanhã se você puder, tá bom? Então quero agradecer a sua atenção e até nosso próximo conteúdo dessa segunda-feira. Boa tarde, nosso conteúdo de geografia, nós vamos comentar hoje de onde vem a energia que move as cidades, né? Dos nossos conteúdos anteriores, nós estamos falando sobre o desenvolvimento das cidades, como que as cidades nascem, cidades que foram planejadas, cidades que não foram planejadas. Então você já está ligado e sabendo tudo o que gira em torno de uma cidade. E nós vamos entender também de onde vem a energia, né, que move as cidades. Páginas 104 a 114, nós vamos ter alguns textos aí para serem lidos e também alguns exercícios para serem feitos, tá, pessoal? E também nós vamos entender a relação entre o campo e a relação entre as cidades também, que já sabemos que existe uma diferença de morar no campo e morar em grandes centros urbanos, tá bom? Página 107, vamos ao início aqui. Reflita sobre a seguinte situação. Durante o dia inteiro você não consome alimentos, tá? Não vai comer nada durante o dia inteiro. Vamos lá, deixa eu clarear um pouquinho aqui. Isso. Então pense, você acorda pela manhã, né? Vai acordar de manhã, praticar exercício físico, tomar banho, vai para a escola, estuda, brinca, um dia inteiro cheio de atividades. Conseguiu imaginar como é que seria a sua rotina? Teria forças para realizar todas as suas atividades habituais? Ficaria cansado no final do dia? Para o corpo funcionar, ele precisa de energia, tá? Sem água, o consumo de alimentos, né? Cadê? Sem a água, o consumo de alimentos, especialmente saudáveis, não poderiam acontecer, né? E não seria possível você viver bem e manter a nossa rotina de atividade. Essa questão da energia não acontece apenas com os seres humanos, tá? Para as cidades funcionar bem, elas precisam de energia, a qual advém de recursos que podem ser renováveis e recursos não renováveis, tá? Nós vamos entender essas duas energias aqui. Relembrando, pessoal, destacando os pontos importantes, é preciso que você leia todo o texto, tá? Por isso que eu ressalto as partes importantes, falo das páginas para que você leia todo o texto. Vamos entender um pouquinho sobre energias renováveis, tá? As energias renováveis são aquelas que geram a partir de fontes que podem ser repostas pela natureza, tá? Ou seja, recuperadas em um período curto, dependendo do estágio de degradação em que se encontram. A água é uma energia renovável e no Brasil grande parte da energia elétrica usada nas cidades vem de usinas hidroelétricas. Essa energia é gerada a partir de construção de uma barragem que interrompe o fluxo de um rio ou uma represa que guarda, né? A represa ela guarda um grande reservatório de água. A força da água dos rios alimentam geradores que por meio de movimento das turbinas aí, tá? A gente tem um benefício dessa energia que ela é menos poluente, tá? Todavia, as barragens alteram o curso do rio, modificando por consequência a biodiversidade locais aonde são construídas.
Tem uma foto aí, ó, de uma hidroelétrica, né? O Brasil é um país rico em águas, por isso as hidrelétricas são comuns em nosso território. Na imagem é possível ver da parte da usina de Furnas. Para você que não conhecia, tem essa foto aí, é dessa forma mesmo que funciona uma hidroelétrica, tá? Nós temos também as energias eólicas e solar, que vem do vento e do sol, né? Que são classificadas como energias limpas, tá? Por causa de poucos impactos que causam no meio ambiente. Mas infelizmente ainda não é um costume nosso, uma coisa comum de se usar, porque é muito caro e não tem acessibilidade para todos. Mas ainda acreditamos no futuro próximo que a forma de energia eólica e solar serão assim populares, todo mundo vai ter acesso a esse tipo de energia, tá bom? A produção de combustível etanol a partir da cana-de-açúcar se destaca no Brasil. Na imagem é possível ver uma plantação ao lado de uma usina no município de Paradópolis, em São Paulo. Também é uma fonte de energia aí, tá? No QR Code também fala aqui sobre a energia mais utilizada que vem das usinas hidrelétricas. Se você quiser saber mais um pouquinho, pode acessar e vale a pena conferir, tá, pessoal? E as energias não renováveis, né? Uma usina nuclear de Angra dos Reis, localizada no Rio de Janeiro, tá uma foto aí, que é representante brasileiro desse tipo de produção de energia. As não renováveis, além de... o que elas são, né? Elas não podem ser repostas pela natureza, tá? Em um curto espaço de tempo. Elas são são exemplos de energia, né? O petróleo, o carvão mineral e o gás natural. Não são energias não renováveis, tá? Sendo os três obtidos por meio de decomposição de organismos vegetais e animais ao longo de milhões de anos, sua formação requer tempo e por isso é impossível estabelecer a sua renovação, tá bom? Nós temos as atividades aqui do antes e seguir da página 110 e da página 111 para serem feitas. A atividade do Aprender é Divertido nós não vamos fazer na página 112, mas tem uma parte aqui da leitura de entender a relação entre o campo e a cidade, tá? Você já parou para pensar de onde vem sua comida? Está aí fresquinha na sua casa, linda? De formas como essa comida chega na sua casa, ela vem embalada, ela foi comprada em feira, supermercado, ou você produz? Tem gente que consegue produzir a própria comida, né? É raro numa cidade ter alguém que produz, mas às vezes você produz, né? Os vegetais da sua casa, você planta e tudo, né? A partir dessas perguntas é possível perceber que uma simples atividade como a alimentação, um jantar, um almoço, trazem em si várias maneiras de ser realizada. Por isso é importante entender que as cidades dependem de atividades realizadas no campo e vice-versa, tá? Olha, nós temos aqui fotos, né, da agricultura intensiva, extensiva e de subsistência que tem diferentes manejos da terra e dos animais, tá? A agropecuária extensiva normalmente ocorre em áreas pequenas ou médias, que vai se basear no uso de técnicas simples de manejo da terra e dos animais. A agropecuária intensiva normalmente utiliza técnicas e tecnologias modernas para aumentar a sua produtividade, né? Com isso, nessas propriedades, os animais se alimentam de ração e pastagem cultivada. São mantidos em locais fechados na maior parte do tempo e recebem cuidados veterinários, e o que faz aumentar a produção. Então, assim, né? É o que o nosso alimento ele vem de toda essa estrutura e dessa agropecuária intensiva, porque a extensiva, às vezes, o acesso é difícil, né? Eu sempre que eu posso, eu dou oportunidade para comprar de coisas que vêm da agropecuária extensiva. Às vezes é um verdureiro que está ali, né? Na nossa feira do bairro. Então, a gente tem que mudar os hábitos, né? E aí, pessoal, lendo aqui, né? O final aqui na página 114, tá? A agropecuária de subsistência ocorre nas pequenas propriedades rurais e o cultivo é realizado pelo agricultor e sua família, foi o que eu falei aqui agora, né? Neles são empregadas técnicas simples e tradicionais do plantio. Vamos fazer essa atividade do seguir, questão 9 e 10, então são poucas as atividades da questão de geografia e muito mais leitura para você fazer. E lembrando, a gente não vai fechar o conteúdo de geografia nessa segunda-feira, infelizmente, mas nós vamos
dar seguimento aí para finalizar o nosso conteúdo, tá? Mas aí faça as atividades, não deixe as coisas acumularem, que é bom que você vai estar estudando para a nossa trimestral, tá certo? Até a nossa próxima aula de hoje. Pessoal, nosso conteúdo de matemática dessa segunda-feira nós vamos falar sobre gráfico de setores. Alguns de vocês já conhecem, já discutiu sobre esse assunto, tá? Na página 163 tem 2 exemplos de gráficos de setores aí, que é o mais conhecido também no popular aí como gráfico de pizza, tá bom? Vamos lá. O gráfico de setores é popularmente conhecido como gráfico de pizza. Esse tipo de gráfico é adequado quando se quer analisar uma variação de um dado ou uma informação em relação a um total. O gráfico de setores é formado por pares de círculos que são denominados setores circulares. A união desses setores circulares forma o círculo completo. Esse círculo corresponderá à totalização dos dados, ou seja, a 100% dos dados representados. Vamos ver esses 2 exemplos aqui, ó. Distribuição dos pontos por gênero da turma do 5º ano. 20% aí são meninas, está representado até de uma cor diferente, e 15% aí são meninos também, que está representado em uma cor diferente. Pesquisa de satisfação de atendimento ao cliente. Inclusive, nesse gráfico aqui da representação da turma do 5º ano, não está com a porcentagem ali, tá? Eu que coloquei aqui. Vamos lá, ótimo, bom, regular e ruim. Geralmente o gráfico de informações ele pode ser dividido por cores, números, mas geralmente você vai encontrar ele sendo dividido por cores, tá? 5% acha o atendimento ruim, 20% acha ótimo, 63% acha bom, 12% acha regular, tá? Então, quando você vê o gráfico de pizza, você já consegue identificar sem problema nenhum, entendeu? Inclusive, na questão 26 da página 165, que nós vamos fazer a atividade do antes e seguir da página 164 a 166, vem te mostrando uma questão sobre isso, tá? Observe o gráfico a seguir. Participação no valor de vendas no almoço. Inclusive, está aqui todos os dados. E aí está te pedindo para você escrever em seu caderno um relatório sobre as vendas dessa loja, tá? Então, você obtém as informações, faz as análises e consegue elaborar um relatório sobre isso, tá? Também tem outra questão na página 164, no início da atividade, antes de seguir, sobre o gráfico de pizza também, tá? Você vai colocar lá o que se pede no gráfico. Então, o exercício da antes de seguir é para fazer completinho, bonitinho, que a gente vai corrigir posteriormente nas lives. E a atividade do já aprendi, nós vamos fracionar elas. Vou fazer a metade agora e a metade na aula que vem, de segunda-feira, tá? Então, aí você vai fazer da questão 1 até a questão 5, da página 166 à página 168, para não ficar uma coisa muito sobrecarregada para vocês, tá bom? Então, eu conto com a sua colaboração, conto que você faça esse exercício. É uma questão simples, né? A questão do gráfico de setor aqui, que é o famoso gráfico de pizza. Qualquer dúvida, eu estou à disposição aí na nossa live e pode contar comigo, tá bom? Um abraço, pessoal! Oi, pessoal! Vamos encerrar as nossas aulas gravadas dessa segunda-feira com o nosso vídeo aqui da língua portuguesa, tá? Hoje nós vamos ver 3 assuntos importantes. Nós vamos para o texto 3, tá? Nós vamos falar sobre a charge aí. E aí já tem uma atividade por dentro do gênero para você fazer. Então, resumindo tudo, nós vamos trabalhar da página 156 até a 163 no nosso conteúdo de língua portuguesa, tá bom? Vamos entender aqui um pouquinho. No texto 2, você já leu sobre a situação da saúde bucal do brasileiro e algo que você pode entender que é um problema do nosso país. Pois milhões de pessoas não possuem dentes por não terem acesso a um dentista ou por não terem informações suficientes sobre a importância dos cuidados com a boca. A charge a seguir também tem como assunto os cuidados do brasileiro com os dentes, mas apresenta também mais um problema, tá? Que acontece no Brasil. A charge está aí, né?
essa escovação está errada. Pelo jeito, esses dentes foram escovados há mais de 5 dias. Mas foi o senhor doutor que disse: escove os dentes sempre após as refeições, tá? Então essa charge ela vai apresentar um problema que já foi apresentado no texto 2, mas eu quero que você descubra o outro problema que foi apresentado nessa charge aqui, tá? E o que é uma charge, pessoal? Tem o objetivo de criticar questões políticas e sociais, com ironia e humor por meio de um texto que mistura linguagem verbal e linguagem não verbal. Ela está presente em jornais, revistas, trazendo personagens caricaturados. Inclusive o Davi Gabriel é fera aí nas caricaturas, né? Então, assim, a charge ela tem essas características, tá, pessoal? Então, vocês vão ler a charge mais uma vez e responder essas questões da página 156 e 157 e 58, falando sobre o texto 3. Inclusive, na questão 7A e B, tem mais 2 charges para você descrever qual que é a crítica e o humor e ironia que está presente em cada uma delas, tá? Beleza? E nós vamos também falar sobre a língua ativa, os detalhamentos dos verbetes nas classes gramaticais em um dicionário. Às vezes a gente abre ali e não sabe como que entende esse detalhamento, né, do dicionário, mas ele é muito interessante, essas abreviaturas que a gente precisa saber sim, né? As abreviaturas são um importante auxiliar de qualquer dicionário, pois permitem identificar de forma rápida, por exemplo, a classe gramatical dos verbetes, né? Mas o que é uma abreviatura? Vamos ler o significado aqui a seguir. A abreviatura, tá um S.F aí que significa substantivo feminino. Representação contrária de uma palavra ou locução por mais ou por uma ou mais letras desta palavra, tá? Então, assim, você vai escrever e fazer as atividades. No próprio verbete pode-se perceber a presença de uma abreviação, SF, que está indicado a classe gramatical da palavra, uma abreviatura. Que classe é essa? Eu até acabei de falar aqui, ó, substantivo feminino. Inclusive, pessoal, tem outras classes gramaticais com abreviatura, que aqui no exercício 2, que você vai colocar o que significa, né? O ADG, o ADV, tá? Então você vai colocar aí. E depois na 3 você vai escrever as abreviaturas. Se precisar, você pode e deve consultar o seu dicionário, tá bom? Professora, meu dicionário ficou na escola, não consegui pegar ainda, pode usar o recurso do dicionário online. Hoje é tudo mais fácil, né? E aí você vai ter esses exercícios aqui da página 159 para fazer, tá? Falando do dicionário aí, bonitinho. E também, pessoal, uma coisa que esquenta a nossa cabeça, né? A nossa forma de escrever quando a gente encontra essas letrinhas aqui. SS, C cedilha, X, XC, SC e SC cedilha, né? Nós vamos treinar isso aí, ó. Muitas vezes temos dúvidas para usar essas letras, já que representam o mesmo som. Não existem muitas regras que definem o uso dessas letras, mas há algumas informações que podem nos ajudar, tá bom? Pessoal, não deixe, não fica com preguiça, consulta o dicionário, por favor, tá bom? Na língua portuguesa, o C cedilha nunca está acompanhado das vogais E e I, então nunca você vai ver um C cedilha acompanhando essas vogais. Com essas vogais, usamos a letra C de casa. Além disso, nas palavras variantes dos verbos que são escritos com SC, também empregamos o C cedilha ou usamos o SC cedilha. Um exemplo aqui, crescer. Cresça, o SC cedilha lá, ó. E cresça também o SC cedilha, que são as variações da palavra crescer. Descer a mesma coisa e nascer também a mesma coisa, tá? Então você faça essas atividades aí bonitinhas. Tá lá até na página 163, tá? São mais atividades aí para fazer, mas é importante que você faça, tá bom? Consulte o dicionário, pode trazer suas dúvidas para a live, tá? Uma das possibilidades do uso do SS, das 2 letrinhas aqui, é um substantivo derivado de verbos que terminam em gredir e ceder, tá bom?
Então a gente também pode usar esse toque aí, tá? E o uso das letras que representam o som de S, sozinho, abandonado ali. É importante lembrar que não há as regras para todas as palavras, tá? Por isso, é bom sempre consultá-las no dicionário antes de escrever a sua grafia. A tia Renata sempre está falando, use o dicionário, pessoal, não fique com preguiça, bora usar o dicionário. E é para usar mesmo, tá bom, galera? Usar o dicionário não é sinônimo que você não sabe, é sinônimo que você está tirando a sua dúvida para escrever de forma certa e não errar aquilo mais, beleza? Eu até hoje consulto o dicionário e eu acho que eu vou consultar o resto da vida, tá bom? Um beijo pra vocês, até amanhã na nossa live. Não se esqueçam que amanhã é a entrega dos nossos queijos. Tive um pequeno problema técnico quando eu tava falando do nosso cartão de Natal de manhã, mas eu espero que você que tirou aí o seu amigo secreto venha participar. Relembrando, pessoal, é uma atividade que vale ponto, tá bom? Ela é avaliativa da nossa questão do nosso projeto da família e do final do ano. Então faça um cartão maravilhoso e amanhã nós vamos fazer aí esse momento na nossa live. Caso você é um aluno que não está participando das lives, mas assiste as nossas aulas gravadas, a atividade que vai ficar para você é fazer uma produção de texto de no mínimo 3 parágrafos falando quais que são suas expectativas para 2021, com base no aprendizado que você teve em 2022. Pode falar da escola, pode falar da sua vida pessoal, mas eu preciso que você me mande no e-mail, né, que você já sabe, para me avaliar. Vale 4 pontos em cada disciplina, então é importante que você faça, tá bom? Um beijo pra você e até amanhã na nossa live, queridões e queridonas também. E o Natal tá chegando aí, pessoal. Dê um abraço na sua família por mim, um Feliz Natal pra todo mundo.